difícil, eu não leio, né? Uma pobre senhora com visível ar de derrota. Ah, eu não sei fazer isso não, peraí. F5. F5. Opa! Uma pobre senhora com visível ar de derrota estampada no rosto entrou em um armazém. Se aproximou do proprietário, conhecido pelo seu jeito grosseiro, e lhe pediu fiada alguns mantimentos. Vocês já viram ela? É muito bonita. Ela explicou que seu marido estava muito doente e não podia trabalhar, e que tinha 7 filhos para alimentar. O dono do armazém zombou dela e pediu que se retirasse do seu estabelecimento. Pensando nas necessidades de sua família, ela implorou: por favor, senhor, eu lhe darei o dinheiro assim que eu estiver. Ele lhe respondeu que ela não tinha crédito e nem conta na sua loja. Em pé, no balcão ao lado, um freguês que assistia à conversa entre os dois se aproximou do dono do armazém e lhe disse que ele deveria dar o que aquela mulher necessitava para a sua família, por sua conta. Então o comerciante falou meio relutante para a pobre mulher: você tem uma lista de mantimentos? Sim, respondeu ela. Muito bem, coloque a sua lista na balança e o quanto ela pesar eu lhe darei em mantimento. A pobre mulher hesitou por uns instantes e, com a cabeça curvada, retirou da bolsa um pedaço de papel, escreveu algumas coisas e depositou suavemente na balança. Os 3 ficaram admirados quando o prato da balança com o papel desceu e permaneceu embaixo. Completamente pasmado com o marcador da balança, o comerciante virou-se lentamente para o seu freguês e comentou contrariado: eu não posso acreditar. O freguês sorriu e o homem começou a colocar os mantimentos no outro lado da balança. Como a escala da balança não se equilibrava, ele continuou colocando mais e mais mantimento até não caber mais nada. O comerciante ficou parado ali por uns instantes, olhando para a balança, tentando entender o que havia acontecido. Finalmente, ele pegou o pedaço de papel da balança e ficou espantado, pois não era uma lista de compra, e sim uma oração que dizia: meu Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades e eu estou deixando isso em suas mãos. O homem deu as mercadorias para a pobre mulher, na mais completo silêncio, que agradeceu e deixou o armazém. O freguês pagou a conta e disse: valeu cada centavo. Só Deus sabe quanto pesa uma oração. O resto é chato, tá? Bem, pessoal, vamos. Alguém tem pauta aí? Eu, Carlos. Pera um pouquinho, deixa eu propor para alguém carregar o microfone aqui. Vai pro Eudes ali, ó. Começa pelo Eudes lá. Sindicato. Agendamento para a Receita Federal.
É o Carlos agora, é? É isso. É baixa de empresa inativa. Baixa. Contrato de experiência. Mais algum? Compensação de tributos, perda, compre. Acabou, né? Presidente. Meu microfone não quer falar hoje. Falou. Tá bom. Qual que é a sua parte, presidente? Depreciação. Fiquei, rapaz. Pois é. Estou respondendo o João ali. Ok. Começar com o Eudes lá, então. O microfone lá, o Eudes. Sindicato. Eu estou com a dúvida do seguinte, uma empresa comercial, se ela contrata um funcionário para ser motorista, trabalhar na empresa para fazer o transporte de carga própria, nesse caso aí eu posso enquadrar ele no mesmo sindicato dos demais funcionários ou eu tenho que levar ele especificamente para o sindicato da empresa de transporte de cargas? Quem gostaria de responder para o Eudes aí? Quer falar, presidente? Deixa eu falar. Daí, então o presidente vai responder. O Geraldo não gosta de axiologia, mas nem axiologia não. Fala o seguinte, que ele é um motorista. Se é motorista, tem o sindicato próprio dele. É uma profissão que tem o sindicato próprio, tem que contratar pela profissão. Porque no caso, tem um sindicato das empresas de transporte de carga, né? Mas ele está trabalhando numa empresa comercial. Nesse caso, ele tem que ir para obedecer o mesmo, então, da empresa de transporte de carga. Ele não pode ser a mesma empresa dos outros sindicatos das demais categorias. Vamos ouvir o Djalma aqui. Bom, eu tenho alguns exemplos, lá em algumas empresas minhas, eu contrato no sindicato que a empresa está registrada. Porém, atendo às regras do sindicato dos transportes. Dentro do piso salarial, tudo direitinho, obedeço todas as regras. Porém, é feito tudo no sindicato da categoria, da empresa. O que eu estou perguntando exatamente, porque nunca deu problema. Dos transportes lá, ela tem os tickets de alimentação, tem que obedecer ao ticket de alimentação, cesta de alimentação e algumas coisas mais, né? E ela fala também a respeito dos motoristas, que ela não enquadra no regime da CLT, do artigo 62 da CLT. Vamos ouvir o Geraldo ali, depois você deixa o Geraldo comentar. Aí, Geraldo. Não, parece que no decorrer, parece que eu acho que não entendi bem a colocação. Porque a empresa comercial, isto? Sim, comercial. Ela contratou o motorista lá no caminhão dela? Da própria empresa, isso. Nesse caso, eu sempre faço, aí esse empregado que é motorista, mesmo sendo das empresas comerciais, aí é para o sindicato dos transportes. Né? Porque igual o Renato falou, é uma profissão, os motoristas têm o sindicato próprio deles. Se tem um sindicato próprio dele, eu entendo, eu dou um exemplo. Até na agricultura lá, contrata motorista para transportar as laranjas. Até esse pessoal, às vezes eu estou fazendo errado. Se fazendo errado, eu vou reconhecer meu erro e vou consertar. Mas eu coloco tudo no sindicato dos transportes. Tá, depois você volta aí dessas definições. Só agradecer. Eu quero uma carona no contrato de experiência que o Geraldo falou depois. Tá, ok. Não, mas depois você estava falando bonito, deixa eu volta aqui, depois você fala, Ronaldo. Eu acredito que, se nós analisarmos, Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Estado de Goiás. E não das empresas de transporte.
Sim, das empresas patronal, mas as empresas, os trabalhadores no transporte, é o que foi só o erro de colocação, mas porque das empresas de transporte é o patronal e os dos empregados é o dos trabalhadores. Está correto. Então é aí que eu falo. Deixa o Ronan colocar. O que o José Walter. Ele está saindo. José Walter colocou. Por isso nós estamos aqui num grupo de estudo. Vem aquela dúvida. A convenção diz, representando as empresas, os empregados das empresas de transporte. Não é assim que fala a convenção? Representando os empregados das empresas de transporte. A sua empresa, ela é uma empresa, digamos, supermercado. Porém, ela admitiu um empregado para transporte de carga. Mas o patronal não está habilitado para representar essa empresa, digamos que ela seja o supermercado. Está representando as empresas de transporte. Entendeu? Então, é isso que é a colocação que eu digo para você, que realmente, por isso que é um grupo de estudo, quem somos nós para saber tudo. Mas tem uma dúvida, a convenção diz lá, representando as empresas de transporte. Não diria, representando os empregados que trabalham em transporte. Não é assim que fala a convenção? Representa aquelas empresas. Por isso que eu fiquei com dúvida, estou com dúvida, né, e pelo que eu vi que também ninguém sustentou nada certinho. Qual é o sindicato? Se é aquele da empresa, o exemplo nós demos de supermercado, ou se é o sindicato que representa as empresas de transporte. Isso é uma coisa que nós deveríamos clarear na próxima reunião, que não ficou claro aqui, principalmente para os internautas. O Adair tem umas respostas coerentes aí. Dá seu palpite aí, gostaria de... Pera aí. Então pega o microfone aí, pera aí, passa por Joeli. Pera aí. Eu tenho lá, utilizo lá, porque o Sindicato do Transporte Rodoviário tem duas convenções. Ele tem uma para o transporte rodoviário de cargas e outra para as empresas comerciais. Eu tenho a convenção lá e já utilizo ela em clientes meus dessa forma. Inclusive o salário é diferenciado. Olha, mas você tem uma convenção de motorista para a empresa? Isso. Uhum. Ok. E é um sindicato diferenciado? É o mesmo sindicato? Não, é o mesmo sindicato. É o mesmo Só que tem as duas convenções. O transporte rodoviário de cargas e a outra inclusive são até 3 convenções. Ok, antes de nós aprofundarmos um pouquinho, deixa o Ralo falar aqui, que o Ralo queria falar. A minha fala seria a mesma que o Joeli falou. Existem 2 convenções do sindicato. E nessa outra convenção, para os comerciais, está incluso, quer dizer, os negociadores são os outros sindicatos das empresas. Correto. Então, se o próprio sindicato de empresas de transporte, de trabalhadores em transporte rodoviário de cargas, tem 2 convenções permitindo fazer isso, eu acho que eu ia até comentar, o ideal seria você pautar pela a categoria, porque ele tem uma representatividade. Agora, já o Djalma pega além disso também, porque ele recolhe para um outro sindicato, porém ele segue o piso salarial da categoria e as exigências da convenção não, né? Porque é que o Eudes colocou. Os motoristas de empresas de transporte, eles têm cesta básica, eles têm vale-refeições, tique-refeições, tem tudo, né? Pode falar, Ronan. Mais uma coisa que eu discordo também, eu não tem como ter 2 sindicatos representativos da mesma categoria. 2 convenções, uma diferente da outra. Não, alguma coisa analisar nisso aí, sabe? Espera um pouquinho antes de você falar aqui, deixa o Everaldo comentar aqui. Acontece. Vamos ouvir. Ele é o sindicato das empresas. Ele firmou convênio com o sindicato certo do comércio. Para que aquele que trabalha como motorista faça isso. Ele firmou convênio, não é convencional, ele firmou convênio. Assim como o nosso sindicato.
pode firmar convênio com o sindicato tal, com o sindicato tal, com o sindicato. É assim que funciona. Então tá claro, o presidente colocou, é um convênio, não é uma convenção coletiva. É um convênio daquele sindicato, aí tá certo. É convenção para um motorista com nível diferenciado, né? É igual, por exemplo, tem muitos motoboys que trabalham em comércio e contribuem com o sindicato dos motoboys, né? Tá. Fala no microfone. É o seguinte, gente. É um sindicato, duas convenções, por quê? Uma convenção se trata das empresas de transporte e das empresas sei que é grupo separado de empresas, eu não estou decorado de qual agora, mas sentou com certos empresários, sindicato de certos empresários, e fechou uma convenção. E sentou com outros sindicatos, o mesmo funcional. De empregado é um só, são duas convenções porque são abrangidas categorias patronais diferentes com eles. É isso que vocês não estão entendendo, mas a situação é essa. Correto, só que nessa convenção, quando você segue essa convenção, você tem que recolher a contribuição sindical para o sindicato dos transportes rodoviários de cargas, porém, num nível inferior daqueles que mexem com bitrem, carretas e outras coisas, ok? E não recolher para o sindicato de comércio. Agora, às vezes tem alguns colegas ou algumas empresas que já, igual, por exemplo, o contabilista, ele é contador numa empresa. Se ele fizer a opção para recolher para o sindicato da categoria da empresa, ele pode recolher, mas ele pode. Peraí. Pode. Aí tá bom. Pode recolher, mas facultativamente, o obrigatório de cá. Certo? Ele vai ter que recolher as duas. Agora, ele pode recolher somente para o sindicato contabilista e pegar a contribuição e lá no outro, eu não vou recolher isso porque eu já fiz de cá. Agora, o de cá é obrigatório, de acordo com o artigo 599 da CLT, certo? CLT. 579, né? 599. E a obrigação é o 585. Porque é um dos detalhes também para ele exercer a função de contador estar em dia com a contribuição sindical. O microfone para a Divina lá, por favor. A agenda está fácil, né? Desde comecinho de agosto que eu estou tentando agendar o parcelamento da Previdência Social. A pessoa física, eu chego lá 10 para 7, 20 para 7, vou até 8 horas, não consegue agendar. E tem uns que já receberam aquelas notificações básicas de lá. Como é que vocês estão fazendo? Olha, nesse termo eu não olhei, mas para o próprio DBE, esses dias eu entrei, acho que foi dia 30, só tinha agendamento para o dia 9 de setembro. Está na hora, acho assim, que a gente toma uma atitude, porque o delegado manda as notificações e não dá oportunidade para os contribuintes acertar as contas com o Leão. É verdade. E olha, para a CNPJ, eu fiquei quase 3 horas, das 6h30 até 8 horas, para um dia eu acertar. Parece que alguém desistiu. Correto, vamos ver o Djalma. Muito cedo. O sistema que ele está utilizando lá só está disponibilizando senha na segunda-feira, das 7 às 7h30. Então, se você entrar nesse horário, você consegue senha para outra semana. Está sempre sendo assim. Você só consegue senha na segunda-feira. No meio da semana, se você conseguir, alguma desistência. Tá. Fala, presidente. Bem, essa dificuldade não deve ser só do Estado de Goiás, né? Então, nós devemos reunir... Só Goiânia? Só Goiânia. Não está. Agora eu pergunto, qual a explicação disso? Olha, inclusive até você vai fazer um DBE pelo CRC, 8 dias estão pedindo lá. Estão pedindo 8 dias para ser um CNPJ. Quer dizer, então, para um CNPJ você está acostumado a sair de imediato em 24 horas, praticamente 48 horas. Não, pois é. Agora, a alteração sempre é 8 dias. Bem, se é somente Goiânia, os sindicatos contabilistas estão obrigados a intervir. Então, diretores
departamento jurídico, o Geraldo e o Eli. Vamos tomar providência imediata, porque eu pensava que é todo o Brasil, certo? Inclusive, eu saí daqui para ir em Caldas Novas, eu marquei para ir lá, né? Cheguei lá, sentei, ó, tem uma senha aqui, né? Não, tá vago, mas pode entrar logo, certo? Então, se aqui em Goiânia alguma coisa está acontecendo errado, porque na capital até eu concordaria que no interior fosse mais difícil, mas na capital não se admite uma coisa que, se fosse uma coisa passageira, mas isso aqui está... Quanto tempo faz isso, certo? Então está brincando com a gente. Então é a hora da gente tomar uma providência cabível, entrar com alguma coisa, porque deve estar alguma coisa errada aí. Vamos tomar providência. Inclusive, para a pessoa jurídica não se faz nada sem agendamento, né? Você está falando ali no CRC, você ainda faz alteração normal, mas se baixa só na Receita Federal. É, correto. Eu tenho mais de 40 dias que eu estou tentando uma baixa. O dia que eu consegui um agendamento, eu cheguei lá, eles tinham... Porque eu não levei a declaração do ano de 2009, 2010, eles não aceitaram não, porque disse que não tinha no sistema, não tinha como. Aí eu tive que reagendar, aí consegui um agendamento para ontem, aí está lá a documentação sobre análise ainda. Né? Everaldo, inclusive sobre esse caso que ele falou aí, eu acho que nós temos que verificar lá, porque eu também já voltei por causa disso, e outro atendente não precisa. É o cúmulo do absurdo você ter que ir na Receita Federal para fazer uma baixa, ele te pedir cópia da declaração que você transferiu para eles. Tem atendente lá que entra no sistema, verifica que você transmitiu e dá para encerrar. O outro não, quer que você leva a declaração que você transmitiu para eles. Eu tenho essa situação lá, tem uns 3 ou 4 atendentes que exigem a declaração que você transmitiu. Tá? Então, e outra coisa que tem também, que acho que a gente pode pedir ajuda, é o seguinte, eu cheguei em Anápolis atrasado, que está cheio de pardais aqui, porque quando eu cheguei lá, eu cheguei atrasado. Conversei com o pessoal, falou, não tem problema não, vai lá e te atende rapidinho, não tem problema. Aqui, hoje, aconteceu um caso excepcional. A senha chamou 5 minutos antes do prazo que estava agendado. Coincidentemente, eu estava lá. O dia que você chega 2, 3 minutos depois, eles não te atendem aqui em Goiânia. Então, Eli Geraldo, vamos colocar isso. Eu gostaria que os internautas estão escutando, eu vou mandar o e-mail para todos eles, certo, em Goiânia, que eles nos mandem e-mail de volta a dificuldade que está existindo na Receita Federal a respeito disso. E manda a quantidade de e-mail possível, que a gente vai catalogar isso, certo? É como se fosse uma prova do que está acontecendo isso aqui. Se fosse, eu estou falando, se fosse uma coisa rápida, aconteceu um mês, mas não, isso faz mais de ano que está acontecendo, né? O Everaldo, já que você pediu ajuda nossa, nós também podemos pedir outra ajuda, que eu acho que é unânime dos companheiros. Por que não na junta comercial as alterações também não saem no CNPJ? A gente não pode mandar o DBE também, só na Constituição. É coisa simples, tem situação que você tem alteração de endereço, coisa simples. Tá bom. Ultimamente, realmente, a junta deixou de atender nesse sentido, e era importantíssimo. Tá, acontece o seguinte. Pode falar. O presidente quer falar aqui, a hora que acaba. Irani. Acontece o seguinte, vocês estão vendo aqui, só foi empossado o nosso representante da ajuda comercial no dia 18, parece, de agosto, né? Então, nós não tínhamos representante comercial. Nós não tínhamos representante na ajuda comercial. Então, hoje nós temos representante, mas ainda não está do jeito que a gente quer. Então, nós temos hoje o César, que é o chefe de gabinete. Nós vamos passar isso para ele, manda também o e-mail, certo? Sugerindo isso para que a gente possa fazer na junta. O César hoje, o Veríssimo também, o Veríssimo, né? Quer também essa aproximação da classe contábil para com a ajuda comercial, certo? Mas a gente não sabia como cobrar, porque existia aquela confusão total, certo, do indicado para ajuda comercial. Então nós estava jogado do lado. Então devemos voltar novamente a essa exigência, porque hoje nós temos, além da Valquíria, que é a nossa representante da ajuda comercial, nós temos o César, que ele é o chefe do gabinete e pode nos auxiliar muito, tá? Ok, vamos ouvir o Enildo aqui um pouquinho. Alô. O Elida, mas já está colocando o problema de dificuldades.
Nós temos também um problema sério com o bombeiro. O bombeiro também está demorando 30 dias. O bombeiro tinha um requerimento, no dia 6 eles foram fazer vistoria hoje. Então, também está problemático. Bem, a respeito disso aí também, nós temos hoje, nós temos hoje nosso representante também, que vocês todos conhecem, é o Lopes, como que chama? Francisco Canindé. Francisco Canindé Lopes, que esteve comigo hoje. Everaldo, nós temos que reunir, que eu venho aqui na reunião, é porque eu estou dando aula ainda, mas na próxima reunião vai vir. Então ele vai incorporar isso como um representante nosso lá aonde que é lá SEDEM. na SEDEM. Então ele vai incorporar para ver a facilidade que vai ter para a gente conseguir isso o mais rápido possível. Ele falou que a burocracia é muito grande, mas nós podemos passar por cima disso tudo. Em cada local a gente tem um representante. Você está falando o tal do veríssimo lá na junta. Um dia desse eu estava lá, fui lá pegar um processo, eu chegou dando esporro em todos os atendentes lá que não queria ver ninguém dando informação naquele balcão. Não. Quem quiser tinha que ir para a internet. Então ele não está querendo aproximação nossa não, viu? Só você já mudou a opinião dele, porque o jeito que eu vi ele lá, ele catracando os atendentes lá, desse jeito. Não quer ninguém dando informação de balcão. Informação, pessoa vai para a internet e vai lá. Eu perguntei para o menino assim, cadê a ouvidoria? Ele falou, não, a ouvidoria só na internet agora, não tem ouvidoria mais não, acabou. Nem isso mais dentro. Então eu acho que não quer aproximação nossa não. E aqui lá, depois nós vamos buscar. Quer falar, Halle? Quero. E aí nós estamos reclamando de tudo. Vamos ver. Vamos dar uma cutucadinha lá no número oficial também. Esse número oficial lá que demorou um mês inteirinho. E, aliás, mais de mês para fazer. Existia foi uns 2 ou 3. Agora, ultimamente, eu não sei como está. Mas, do mês passado para trás, estava desse jeito. Eu acho que nós temos que ter um encontro com o César, porque esse VaptVup empresarial, que era para dar 24 horas numa abertura de empresa, né? Parece que não funcionou bem, mas acho que o único empecilho que começou pela prefeitura, que não atendeu em nada. Mas vamos dar uma consultada com o César e, dependendo do que ele falar conosco lá, vamos ver ele mesmo provocar uma reunião lá com todos os componentes do VaptVup para nós sentirmos o que é a dificuldade que eles estão colocando, ao invés de ficar melhor, ficou pior, né? Como chama mesmo? Quem? Lopes afirmou hoje que o convênio está sendo fechado, viu? Pois é, mas está fechado desde Pois é, ué. Nós temos que... Vamos ouvir o Zé Valdo aqui, pessoal. Quando está tudo prontinho, saiu um processo meu na junta, eu dei entrada mais ou menos 4 horas da tarde, no outro dia, ao meio-dia, ele estava pronto. Agora, até chegar na junta é que é o problema. Até chegar na junta. Porque nós dependemos da prefeitura, número oficial, dependemos do uso do solo, certo? Mas depois disso, tá rápido. Só que eu fiquei um pouco triste, que eu dei entrada também com os documentos, pensando que ia sair a inscrição municipal e nada. Na inscrição municipal, você não precisa contar lá na junta, não. Esse aí, prefeitura, depender de prefeitura no VaptVup empresarial da junta, não precisa contar, não. Vamos, Carlos, aí, vamos falar de baixa, que acho que vai no mesmo sentido, quer ver? Vamos perder essa paciência. É o seguinte, tem uma empresa que estava lá no fórum, a gente estava apresentando a inativa dela. Eu conheço o pessoal, realmente, né, realmente está totalmente inativo. Aí é o seguinte, quantos anos, parece que tem uma instrução normativa, a lei complementar já deu esse direito, né, tratamento diferenciado. Mas tem alguma instrução normativa também? Para dar baixa nessa empresa inativa. Você adivina no microfone para adivinhar. A lei 11.241 fala que a Receita Federal e a Junta ia proceder uma baixa de ofício na medida que você não movimentasse nada durante 5 anos. O que é não movimentar? É não mandar declaração, é não comprar em nome, ficar inativa totalmente. Uma vez que você está mandando declaração, ela não é inativa, ela é sem movimento comercial.
Aí, se ela for muito antiga, o que você tem que fazer para facilitar a baixa dela? É proceder, se ela não tiver aquela declaração da junta comercial como microempresa. E aí, se não tiver, você procede, que aí ela sai daquelas certidões lá, e você faz a baixa com maior facilidade e dá entrada na Receita Federal como microempresa, que tem uma facilidade. A baixa feita você não tenha e nem procede essa adesão lá na junta comercial de microempresa, você vai dar baixa como empresa normal. E se ela tiver isso daí, é simples, você faz o extrato social, manda... Ok, vamos ouvir o Geraldo aqui, peraí. Hã? Perguntar? Deixa eu acabar de concluir, por favor. Terminei não. É o seguinte... Terminou. Oi? Tá falando. Então é o seguinte, Carlos, aí você faz o trato normal e você tem que observar se ela não for microempresa, depois você não pode fazer. Então você vai dar pela facilidade da microempresa e vai na Receita Federal também. Quando você fizer o DBE, você vai falar que é pela microempresa, senão ela procede como se fosse empresa normal. Peço o Geraldo falar, passo para você. Só um parênteses. Geraldo, é uma pergunta. É automática, é na hora. Então, deixa o Fábio responder mais alguma coisa. Não, é só complementar que da baixa amparado pela a Lei Complementar 123, não falou, a baixa, o procedimento é. Porém, tem que lembrar que esse benefício transfere os débitos da empresa para o sócio. Tem que conscientizar o seu cliente disso. Oi? Não, eu estou falando, questão de baixa, se a empresa tiver débito, sempre conscientizar o cliente que o processo da empresa nacional é rápido, mas automaticamente transfere a responsabilidade para o CPF do... Ok, deixa o Geraldo comentar aí. Não, eu queria perguntar o seguinte, que o Fábio falou lá no comentário 123. Agora, a minha preocupação é a seguinte, a empresa está inativa. Oi, Ivan, peraí. Ela está inativa, ela não está enquadrada na Lei Complementar 123. Entendeu? Porque ela não é Simples Nacional. Aí então eu pergunto, ela sendo ME, eu posso aplicar a Lei Complementar 123? A Lei Complementar naquele artigo de... Qual que é juridicamente. Você lembra do artigo, Fábio? Não, né? Acho que é 59, não. Aí outra pergunta. 123? Acho que é o sexto. Vou anotar. É lá atrás, é no aspecto jurídico. Microempresa no aspecto jurídico. Aí outra pergunta. Então, já estou preocupado em relação ao... Não, é referente ao SPED, PIS e COFINS. E se eu não estiver interpretando errado. Então, se a empresa não está enquadrada no Simples Nacional, ela ficou inativa. Ela não vai ficar obrigada ao SPED, PIS e COFINS? Tem que olhar, porque dependendo dessa empresa do Carlos aí, ela já está baixada via ofício lá no Estado. Então ela já não tem obrigações mais com o Estado. Ele está... PIS e COFINS. Tá certo. Não, mas ela tá desativada. Se ela apresentar a declaração inativa, porque no meu ponto de vista, eu acho que essas empresas inativas, o que vai ter que fazer? É baixar isto. Não, eu acho que está todo mundo caminhando para isso aí. Eu acho que seria isso. Porque eu estou preocupado com esse PIS e COFINS aí. Deixa o Ronan comentar aqui depois. Só para deixar assim um pouco, clarear também, principalmente para os internautas, que esse caminho que usam-se de enquadrar a empresa na Lei Complementar 123, ou então como microempresa, lá na ajuda comercial para fim de baixa, por quê? Não é um caminho legal. A lei não prevê isso, de tomar esse procedimento, enquadrar no sistema do Simples, que é a Lei Complementar 123, ou na micro, lá na junta, porque microempresa é uma coisa, a Lei Complementar 123 é outra. Esse caminho não é correto, porém, usa-se isso para facilitar a baixa, desde que a empresa não tenha nada que venha apenar, que não praticou nenhum ato, tudo bem, passa-se despercebido, mas ela... Uma vez enquadrada a lei para a empresa para enquadrar na Lei Complementar 123, tem que obedecer aquelas normas, aqueles trâmites. Então entra com o enquadramento e entra com a baixa. Faz isso, mas não é correto. A lei não prevê isso não. Senhor.
Quanto à questão de baixa lá na JOSEG, tem a previsão daquele decreto 1800 que fala que se a empresa não teve movimentação lá no cadastro da JOSEG por 10 anos, você pode fazer um requerimento normal, não paga taxa nenhuma e pede a baixa lá. E o processo vai para a Receita. Lógico que você tem que mandar o processozinho para a Receita, mas é simples. Tem que ver se ela tem mais de 10 anos sem funcionar e sem passar na JOSEG, é feita a baixa dessa forma. Deixa o Carlos responder a pergunta. A pergunta é a seguinte: o ano de extinção conta como paralisada? No caso agora 2011, me disseram que é 3 anos que ela tem que estar paralisada para pegar os benefícios da lei 123 de 2006. Tem que ser, conta o ano de extinção, é 3 ou 5? Aonde é que eu vejo isso? A lei fala 3 anos, mas a junta comercial não está olhando isso não. Nem tanto a junta, é a Receita. Pois é, mas se levar as 3 últimas declarações inativas, ela baixa. A dúvida em relação à Receita Federal, se ela vai aceitar essa baixa, porque na junta o processo já foi. Está tranquilo, foi lá, ME, tudo bem. Agora, na Receita, eu posso colocar como benefício tratamento diferenciado da Lei 123? Deixa eu... Você pode colocar, se você tiver, porque na hora que você coloca o benefício, ela aceita, faz o DB, mas na hora que você vai dar a entrada lá, se você não anexar as 3 últimas declarações de inatividade, eles não aceitam, devolvem, você tem que fazer um novo DBE. Estou falando isso que eu tenho a experiência de agora de menos de 30 dias. A empresa tinha só 2 anos de inatividade, eu tive que baixar ela pelo método convencional. E ela estava enquadrada na... Porque eu quero discordar também do Ronaldo, igual ele fala que é o grupo de estudo, porque a Lei Complementar 123, ela trata do simples e trata do tratamento diferenciado para você enquadrar para micro e pequena empresa PP, para fins jurídicos, junta comercial. Não é só para enquadrar na Lei do Simples. Então ela tem os 2 tratamentos. Tanto que você, qualquer empresa, eu tenho empresa que é PP normal e não é simples, ela está lá no presumido. As garagens, por exemplo, eu enquadrei com EPP. Representante comercial, tal. É PP, mas está lá no lucro presumido, porque ela não vai enquadrar no Simples Nacional. Eu não quero enquadrar ela porque também é diferenciado. Recolher pelo o lucro presumido. É mais vantagem. Então, ela pode ser feita esse enquadramento normal. Pois é, Eudes, mas eu coloquei o seguinte: o enquadramento pura e exclusivamente para encerrar a empresa na junta comercial sem que ela tenha transitado, praticado nenhum ato mercantil. Simplesmente aquele para fim de baixa. Só pela lógica você sabe que não está correto. Enquadrou para fim de baixa. Porque se não tivesse enquadrado, o tratamento seria diferente. Mas a lei, ela permite você fazer isso justamente para pagar. Não é errado. Vamos ouvir o Rale aqui, depois o Geraldo. Vamos ouvir, pessoal. Não há impedimento de você se enquadrar na microempresa. Desde que você queira fazer isso, você pode fazer a qualquer momento. Então, se você tem essa prerrogativa, não importa, você não vai enquadrar para baixar. Simplesmente foi da sua vontade, enquadrar na microempresa, você engravou. Depois disso, vai fazer a baixa. Não existe nada de legal isso aí, não. Deixa o Geraldo falar ali, depois o presidente. Nem preciso falar, porque o Rafa falou que você tem a prerrogativa de enquadrar. Se você tem a prerrogativa de enquadrar, você enquadra. A partir do momento que você enquadrou, você adquire aos direitos que estão na lei. Aí você pode dar baixa para fazer o que você quiser. Então, o Ronaldo é advogado, mas aí eu defendo essa tese. Tem direito? Enquadra. Enquadrou, adquire os direitos dali para frente, que a baixa vai ser a partir do enquadramento. Perfeito, presidente. Bem, houve um caso atípico da minha parte, a empresa era nacional, mas não estava ME lá, né? Aí eu queria a baixa. Quando eu queria a baixa, eu pedi a certidão. Aí o chefe falou, em vez de você dar a certidão, você chega, coloca como empresa, ME, né? Aí eu cheguei e coloquei como ME. Aí eu peguei a certidão. Aí quando eu fui da baixa, não, tem que colocar os que tem ME na frente. Aí virou esse rolo, aí no fim, aí eu não quero mais ser ME, agora você tem que ser ME. Aí eu requeri como ME e a certidão já dei baixa, houve um processo nada. Fiz uma coisa e desfiz o que tá. Foi 3 vezes. É porque para fins jurídicos, geralmente essa pessoa jurídica, ela atende todos os requisitos da lei, porém ela não pediu o enquadramento. Então, do momento que ela sentiu necessidade de fazer o enquadramento, ela
pede um enquadramento e passa a ser microempresa, ou EPP. E aí ela goza dos benefícios da lei para baixa, para outras coisas, por qualquer fins. O Carlos aqui tinha falado, a empresa dele, 3 anos sem movimento. 3 anos sem movimento é baseado na lei 11.241, que é de autoria do Vilmar Rocha. E ela já está valendo há vários anos, 3 anos completos, vencida a declaração de inativo, terceira declaração de inativa. É obrigação da Receita baixar. Não tem que requerer mais nada. A Receita é que tem que baixar. Com 11.241. Com base na 11.241. Você tem que estar com 3 anos inativa, sem movimentação, nem assim. Pois é. Mesmo que você não tem movimento, mas você apresentou a declaração, já não está mais enquadrada. A lei não atinge isso daí, não. Ela atinge empresas que não manifestou nada na Receita. Está ausente, está sumida. Essas aí é contemplada com a 11.241. Mas ela tem que apresentar as declarações. Não, as declarações ela não tem que apresentar. A 11.241, ela contempla as empresas que estão sem declarações de renda vencida há 3 anos. Lógico, não tem hipótese dela. Vencidas. Não é declarações vencendo, não. Vencidas já. 3 anos, 3 exercícios. Ficou bem e claro. Agora, a 123 já foi discutido aqui, explicado tudo direitinho. É isso que acontece aqui. Pois é, mas é uma prerrogativa que talvez a Receita Federal do Brasil, ela não está cumprindo isso. Ela pode... Não, é igual a Irani acabou de colocar na junta ali. Ó. É artigo 1.600, né? 1.800, decreto 1.800. Aí você requerer o que seja feito. Você tem que fazer requerimento. Pois é. Ok. Vamos pular essa aí. O microfone com o Djalma aí. Parece que o Eudes também vai querer um gancho nele. Contrato de experiência. Daí, você escuta isso aí, daí. Eu já até comentei com o Daí, mas o Ronan pediu para me colocar no grupo. Eu contratei um funcionário com um contrato de experiência de 45 dias. Quando foi no 30º dia, ele sofreu um acidente de trabalho. E ficou 60 dias afastado. Eu tinha perguntado para o Daí o seguinte: esse contrato ficou suspenso? Ou a empresa poderia ter mandado ele embora quando inteirou os 45 dias? O que ela não fez? Qual que seria o correto? Microfone para o Daí ali, para ele explicar para nós. Geraldo, você ouviu? Ele não ouviu, né? Nós dois conversamos, eu também não ouvi. Quem escutou a pergunta do Djalma aí, quer... Faz a pergunta de novo aí, faz. A empresa, adivinha, presta atenção. A empresa contratou um funcionário com 45 dias de experiência. No 30º dia, o funcionário sofreu um acidente de trabalho. Ficou afastado por 60 dias. Quando ele sofreu o acidente, faltava 15 dias, menos de 15 dias, tá? Para vencer o aviso. Aí ela me perguntou, eu já queria mandar esse funcionário embora. O que vai acontecer? Eu falei para ela assim, o contrato fica suspenso e a hora que você voltar, ele trabalha os outros dias e dispensa. Foi o que aconteceu. Só que eu conversando com a Daí, ele acha que eu poderia ter mandado o funcionário embora quando inteirou os 45 dias. Vocês concordam? Então, o Daí vai responder, então. Aí nós vamos discutir depois. A suspensão do contrato é a partir do 16º dia, conforme o artigo 476 da CLT. Ou seja, os 15 primeiros dias decorre o prazo normal do contrato, como se eu estivesse trabalhando normal. Não importa se é acidente de trabalho. Acidente de trabalho, auxílio doença, tudo procede mesmo. Não, mas ele estava dentro de um contrato de experiência. Deixa a Divina colocar o posicionamento dela. É acidente de trabalho. Bicho, acidente de trabalho está um pouco complicado. Por quê?
O fato de estar em contrato de experiência, ele está garantido pela Previdência Social. Eu vi um caso no Rio Grande do Sul. O fato da experiência não tira o direito dele de acidente do trabalho. Aí tem que dar uma olhada, porque é um pouco complicado. Agora, igual a Daí falou, eu concordo com ele também. Em auxílio doença, concordo. Menos com acidente de trabalho. É porque... Se quiser, eu vou trazer a fundamentação terça-feira, porque agora nós temos que conversar na fundamentação, né? Correto. Mas o Odaí está coberto de razão. Correto, porque o contrato está em evidência, até a vigência dele. A licença dele, quando ele pegou a estabilidade não, a licença mesmo. Quer dizer, no contrato de experiência dele venceu antes. Então, né? Correto. Não. Mas do jeito que ele procedeu lá, daí, tem algumas restrições? Olha o microfone lá. Peraí, vamos ouvir aqui, pessoal. Senão fica essa conversa paralela aí, nós não ouvimos. Como ele não aplicou a contagem normal para vencer o contrato de experiência, que foi de 45 dias que ele fez, e ele ficou 60 dias de licença afastado, nesse caso aí o contrato tornou por prazo indeterminado. Sim, os 15 primeiros dias, embora a Divina alertou ali sobre a jurisprudência que já está começando a ser firmada, mas os 15 primeiros dias não importa se é licença para tratamento de saúde ou se é acidente de trabalho. Então, a contagem normal do contrato por prazo determinado. O contrato de trabalho só suspenderia se a licença dele fosse... A partir dos 16º dia. Se o contrato estiver vigente ainda, ele é suspenso. Se eu tivesse 17 dias, ele aí suspendia os 2 dias. Exato, suspendia e aí... Quando retorna... Após o período, continuaria a contagem do contrato. E esse fato já foi respondido aqui, nós que não temos gravado mais, mas na época a doutora Vânia frequentava aqui, essa pergunta foi respondida por ela aqui e afirmado do jeitinho que o Daí está falando. O Daí também já falou isso aqui. Durante os 15 dias, por conta da empresa, o contrato está em evidência. Ele toma qualquer decisão dentro daquele Essa questão já foi respondida aqui inúmeras vezes já. Ok. Você queria uma brecha aí? Ah, não, né? Como é que é? Para falar aí? Não. Com o Zé Walter aqui. Compensação de tributos. Tem algumas pessoas procurando para fazer compensação de tributos federais através de PEDECOMP. Eu pergunto, é justo, é lícito fazer essa transferência de crédito para quitar débitos? O débito da mesma empresa ou crédito da mesma empresa? Não, crédito da empresa com crédito de outras empresas. Não, nesse? Compra de crédito, justamente. No tributo federal não conheço, não. Eu não conheço, não. Pois é, dentro da mesma empresa você tem toda a liberdade de jogar para lá, para cá, e menos o simples que ainda não é compensado. Espera aí só um pouquinho, deixa eu falar. Quando eu trabalhava na área do banco, cuidava da área de tributos, então realmente no início poderia fazer, depois a Receita veio e proibiu. Então realmente é proibido compensar créditos com débito terceiro, ou vice-versa. Não pode. Não pode. Porque a legislação estadual, ela permite você vender crédito de ICMS. Mas a federal que eu tenha Vou falar, presidente. Bem, nós falamos de crédito, não? Crédito. Crédito. A nossa empresa foi autuada, e o valor é bem significativo, porque eu transferi combustível. A lei faculta, inclusive, na época, quando saiu, não tinha, depois eles baixaram a instrução, e eu não percebi essa instrução,
ela permite eu transferir o crédito de uma filial para outra. Acontece que eu transferi o crédito, só usei o CEP-OP errado. Eu não achei o CEP naquela hora, certo, que estava transferindo. Então eles autuaram porque eu transferi. E não citou nada no processo que poderia ser transferido de acordo com a instituição normativa tal, usando o CEP-OP tal. Então, era de desconhecimento também do fiscal a respeito do assunto, né? Então, eles vai da defesa, eu acho que não houve nenhuma sonegação, eu acho que eles podem muito bem abonar essa penalidade, que não é pequena não, né? O que vocês acham? Tranquilo, senhor. No Estado. No Estado é permitido, tranquilo. Mas acontece que tem que usar um CEP-OP correto lá de transferência de crédito. Eu usei o CEP-OP, transferindo combustível. Mas com a transferência de combustível? Mas você não estava transferindo combustível, não? Estava mesmo. Estava. Então, não sei por onde que... Mas tem que usar um CEP-OP de transferência de crédito. Não é de transferir de combustível, é transferir de crédito. Dentro do meu estado, transfere para as filiais, tirando de uma da matriz, passando para a filial, foi tudo feito. Porque é o seguinte, eu já fiz isso, transfere, você tem combustível que você pode transferir e tem o crédito que você tem. Eu já fiz isso. Combustível mesmo. Eu já fiz isso. O caminhão ia sair de Santa Helena, eu cheguei a transferir o combustível que era do depósito aqui para o caminhão Santa Helena, certo? E tirei o crédito aqui em Goiânia e passei para Santa Helena. Tranquilo. Não, tranquilo, eu fiz isso. Mas eles não querem assim, ele quer que transfira a mesma quantidade para um município, mas como crédito de combustível. Tirando de um passando para outro. Ultimamente, eu esqueci mais ou menos como é que é o roteiro do negócio, mas eu fiz isso demais. Não, tranquilo. E o valor pequeno? Geraldo, SPED. A SPED, como é que é o negócio? É CEFIP? Certificação digital, porque... Pronto. Fala no microfone aí. Eu queria ver o seguinte, ontem a CEFIP já não conseguia transmitir, isso eu acho que seria para o Fábio, estava gerando um erro e dizendo que tinha expirado. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Lê para mim, por favor, aqui. Você enxerga. Falha na validação do certificado LCR obtida da URL expirou-se em 5/9/2011, às 16h31. O TC horário atual, 5/9/2011. 5/9, né? É mesmo, repetindo mesmo. Então o que está acontecendo? Está dizendo que expirou. Aí, agora hoje já transmitiu normal. Não estou entendendo esse site da Caixa Econômica Federal. Então, o que eu quero dizer? Eles estão mudando o sistema, que vão colocar nós num rabo de foguete tão grande. Vai acontecer isso que aconteceu ontem. Não conseguia transmitir uma GFIP. Tá? É questão da Caixa mesmo. Eu gostaria de ver se o Fábio puder levar isso aqui lá para a reunião, questionar com eles. Porque nós vamos ter mais problema que isso aqui. Hoje já transmitiu normal. Tem agendamento lá para a reunião quando? Tem agendamento recentemente lá? Tem? Pode falar, João. Vamos aproveitar, como diz o Geraldo, o gancho dele ali e fazer também uma reclamação com relação àquele rapaz que deu aquele treinamento aqui a respeito da certificação digital, que ele falou textualmente aqui, declarou textualmente que a partir de julho já não se fazia mais o disquete. O disquete. Faz sim. Faz, e eu fiquei com a cara grande com o cliente, que eu falei, cliente, não faz, porque eu participei de uma reunião lá no sindicato, não faz. Ele falou, fui lá e fez. Chegou para eu fiz. Deixa aí o microfone aí. Ele falou corretamente, a circular 547, 548, ainda manda, ele falou o que estava na lei,
Depois, o Instituto de Tecnologia da Informação, que eu participei da reunião, voltou atrás, porque ele não sabia da dificuldade que tem as empresas, as pequenas empresas e microempresas, de adquirir esse equipamento que não é barato, principalmente a taxa do governo, que é mais de 50% do valor do produto. O que aconteceu? Quem errou foi o governo federal, ele não errou. Agora, eu, por exemplo, que participo do processo lá, que sou parceira agora, multiplicadora da Caixa, eu participei da reunião, a Caixa tem a mesma dificuldade que nós temos. Nós, contadores, está mais avançado, se você achar que eu estou duvidada que eu estou falando, você liga lá no 0800, que eles não sabem o que fazer. Por quê? Porque o governo federal não treinou eles também não. Mesma situação, nós estamos mais em situação melhor, talvez, os que estão estudando, do que eles lá. Então, e aquela mensagem quem mandou, que a Caixa engoliu de goela abaixo, foi o governo federal que mandou. Depois, não sei se ele desdiz lá no finalzinho, que aquilo era um parâmetro por início de CNPJ, para as empresas não deixar para a última hora, que a maioria está deixando para a hora. Você tem uma ideia, 5% das empresas brasileiras fizeram o certificado digital. Em Goiânia, está na frente, mais ou menos 10% dos escritórios já estão usando, inclusive, aqueles que nós somos parceiros, o sistema de envio CFIP, o caso da testemunha. Pergunta para ele se ele não está usando. Desde este mês ele não mandou nenhum no outro sistema. Acontece que a tecnologia avança demais, o contador e as empresas não têm condição de acompanhar, só quem tem tempo para estudar, para acompanhar. Não que eu estou assim, desculpando por isso, mas realmente ele falou isso daí, você tem razão. Só que o governo não bancou o que ele prometeu, tal qual ele faz com as outras áreas também. Microfone para o Geraldo aí. A Divina falou um negócio ali que eu achei bem complicado. Se a Caixa está exigindo uma data prevista para a gente começar e ser obrigado na certificação ICP, 1º de janeiro, se eles não têm suporte para informar para nós, então por que exigir? Então acho que eles não poderiam exigir. Pode exigir, desde que eles tenham suporte. E que o suporte aqui pergunta quem é que saiu bem nesse suporte 0800. Eu acho difícil achar um que vai falar, foi bom, tá? Deixa a Divina dar uma réplica lá, eu volto para você. Pois é. Não, ele não tá falando mal. É o seguinte, o governo brasileiro é o ITI, Instituto de Tecnologia da Informação, que o rapaz foi bem claro. Olha quem falou, inclusive ele falou assim, eu também estou na minha dificuldade, não sei se vocês perceberam assim, meio escuro. Agora o que acontece, quem mandou aquela tabela foi o governo brasileiro. A Caixa também tem dificuldade. Eu estudei 30 dias ininterruptamente para entender aquilo ali e estou sabendo porque eu estudei. Mas liga no 0800 para vocês verem. Ligam. Só que é tão simples fazer aquilo ali. Pergunta o Carlos. É simples quando você estuda. É igual quando você começou a ler a cartilha, 1º, 2º, 3º grau. Você entendeu? Então é o seguinte, é simples de fazer, basta ter o certificado e ter orientação. Inclusive, se o sindicato autorizar, eu vou dar uma prática aqui para quem quiser vir. Como é que é simples? Queremos sim. Pode programar aí que nós vamos convidar todo mundo para... Já está autorizado. Tá. Deixa o Zé Walter colocar aqui. Emílio. Nós estamos preocupados que se começa em janeiro, quantos de nós já tentamos falar com os nossos empresários para fazer essa certificação, né? Eu, esta semana, fui lá na Solute, o meu é da Solute, fazer a minha certificação. Graças a Deus foi muito rápido. E tenho algumas empresas que eu indiquei, tive benefícios, e o Vinícius também se dispôs a estar aqui para falar sobre isso aí, certo? Então, graças a Deus, nós estamos com as portas abertas para que nós tenhamos condições de pensar mais e pensar rápido sobre essa certificação. É isso. Passa para o Daír aí. Pode só um pouquinho, já que o Daír... Só preparando aí para essa certificação, muito SEI antigo, inclusive, não consta do banco de dados da Receita. É importante que as pessoas procurem certificar isso aí,
e pedir a inclusão desses dados e a atualização cadastral lá. Muito bem. E eu, inclusive, fiz alguns casos dessas atualizações lá. Está pegando senha, sendo pessoa física, libera a senha todo dia. E geralmente, de hora em hora, no máximo, eles costumam atender cada senha. Então, esse é um procedimento que eu acho que devemos agir antes de começar essa certificação. Corretíssimo. Eudes. Só complementando também a preocupação do Geraldo, porque o que a Divina falou tem as verdades lá, mas a que o Geraldo está falando também é muito mais porque a Caixa ela não está tendo condição de dar suporte para nós nesse sentido. A maioria das vezes a gente tenta início de mês, mensagem de erro, as mensagens ficam na caixa postal, independente disso. Né? O 0800 para te falar, um dia desse eu liguei porque não estava conseguindo acessar, aí a moça foi perguntando, tal, descobrimos. Porque eu comprei um computador novo, instalou o Internet Explorer 9 de 64 bits, o sistema da Caixa não consegue ler. Mandou que eu tinha que desabilitar o Internet Explorer 9 para a versão anterior, 7 ou 8, para poder falar no sistema deles lá. Eu falei assim, mas se vocês impõem umas condições, umas situações, que a gente tem que ter equipamento de última geração, a gente tem um equipamento que está na frente da caixa, como é que eu vou fazer? Eu falei, infelizmente não tem como. Só tem que voltar. Passa o microfone lá para a Divina, né? Enquanto chega o microfone aí, o Fábio fala aqui. Essa questão com a Caixa Econômica é bem crítica. Nosso colega aqui, nós tivemos lá para resolver um problema de baixar, fazer um download de um arquivo para fazer uma retificação de questão de CFIP, né? Com o Internet Explorer não abria de jeito nenhum. Aí teve que ir naquele Godzilla, sei lá como é. Mozilla. Quer dizer, nem ele lá na Caixa, o cara apanhou, foi quando ele viu que ele tentou pelo outro e acessou. Quer dizer. Olha onde mora o perigo. Além de não deixar a Explorer tem que ser 7 ou 8, o Mozilla está bloqueando os e-tokens todinho. Principalmente os e-tokens lá de 2D, que é o melhor de todos. Se utilizarem, utiliza a Explorer, porque ele criou um sistema lá dentro e está bloqueando os e-tokens. Aí não tem caso que não está conseguindo desbloquear porque ele está atingindo a senha administrador, que é a senha que desbloqueia. Toma muito cuidado com a Mozilla, que ele está tendo um problema lá com os certificados. Ok. Vamos para outro. Mais alguém sobre esse problema aí? O Zé Balta aqui, Emília aqui, ó. Só uma orientação da seguinte forma: não está fazendo mais a certificação pelo CPF. Nós temos que ter o SEI. E outra coisa, nós temos que ter preocupação, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se a Caixa não der conta, mas que nós estejamos prontos para evitar problemas. O resto vamos administrando. Não podemos ser negligentes. Temos que fazer. Sempre nós somos contadores, né? Damos conta de segurar a batata aqui. Vamos fazer a nossa parte. Isso, é verdade. Deixa o Geraldo. Fala aí, Geraldo, no microfone. Zé Valdo, talvez eu estou equivocado. É feito com CPF, incluindo o SEI. Entendeu? Não é que não faz mais em CPF, não. Entendeu? Quando você faz no CNPJ ou no CPF. Só que no CPF tem que ter a informação do SEI, porque senão você... O PIS... o PIS é para o empregado da empresa, porque essa certificação IPC, o que vai fazer? Vou ensinar para ele, nossa vigária, todo mundo já sabe. Primeiro passo, o que tem que fazer? A empresa tem que ir lá fazer a sua certificação IPC da empresa no CNPJ. Aí tem aquela situação que o escritório pode fazer através do CNPJ ou através do CPF do contador, aí vai fazer incluindo o SEI. O que tem que fazer? Ir no site da Caixa, registrar a certificação, chama registro mesmo, fazer o registro da certificação IPC da empresa, fazer o registro
da certificação do contador, que tem no CPF que consta o SEI, e aí depois você vai outorgar uma procuração do registro lá da empresa para o registro do contador. Os primeiros passos são esses aí. É muito fácil, igual eu devia estar falando. Só que na hora de você fazer as transmissões, que está tendo um problema sério. Mas deixa eu acabar de concluir. O senhor José Baldo, ele estava explicando, só que a intenção dele foi interessante. As pessoas físicas, que são os profissionais liberais, os médicos, dentistas, odontólogos, os agropecuaristas, os produtores rurais, que nós chamamos eles de fazendeiros, e toda pessoa física que tem empregado profissional liberal ou equiparados é que tem a certificação no CPF, porque ele é pessoa física. Mas para ele ser inserido no sistema ICP Brasil para transmissão de seus arquivos CFIP, é a SEI que vai aceitar isso aí, tal qual era a conexão segura. Quando você fazia um disquetinho, você tinha que ter a SEI. Tinha ou não tinha? Todo mundo. Continua. Correto. Agora, o contador, ele tem uma especialidade por equiparação à pessoa jurídica, que quando ele for lá fazer a sua inserção por registro, é que ele tem o status de empresa. Foi a lei da Caixa Econômica Federal é que deu esse status para ele. Somente o contador que levou mais, o Everaldo fala, só tem responsabilidade quem tem condição. Então, o governo brasileiro deu o status da pessoa física empregada com o CPF, tendo a ser como pessoa jurídica, empresa. Tanto é que se vocês lerem aquela gravação que está aí, fala que o contador, ele é pessoa jurídica, ele tem o acesso amplo. Mas os dois estão corretos, tanto o Geraldo quanto o seu José. Entendeu? Entendi. Então é esse modelo. Eu vou propor para Divina, Carlos e o Geraldo, porque o Geraldo definiu muito bem aí como proceder, como buscar a certificação, para terça-feira vocês trazerem mais detalhes a respeito do que vocês já estão usando, para vocês expor para nós aqui e para os internautas. Ele... Pois é, pode trazer só o... Não, mas se for preciso, nós estendemos. Nós poderíamos marcar uma quarta-feira e mais ou menos 100... Quarta-feira ninguém vem, é terça? Não, pois é, então deixa uma terça-feira específica, porque aí a gente traria uma empresa, traria faria um registro, igual o Geraldo falou, o registro, fazia a procuração e fazia a transmissão passo a passo. Para fazer esse... O data show... Se me permita, no meu ponto de vista, isso aí deveria fazer no começo do mês. Por quê? A gente já traria o arquivo e já faria exatamente o que você está falando. Começa no registro. Agora, o registro faz simplesmente de... Ele é fácil. Ele é fácil. Mas depois ele vai complicando. Exato. Você poderia criar uma empresa, mas não deixa, tem deixa eu te falar, dá licença, o que eu quero fazer. É o seguinte, eu quis fazer agora dia 2, que eu tenho 30 parceiros, contadores. Eles não puderam vir porque é a época que eles estão fazendo os trabalhos deles, não abre mão de jeito nenhum. Eles disseram, não, faz para o dia 10, a gente deixa uma empresa verdadeira, eu tenho uma empresa que eu deixei, e ela vai fazer normal, inclusive ela vai fazer para pagar. Mas dia 10 já passou o prazo. Não, mas eu estou falando, essa empresa está atrasada. Eu deixei ela própria, já conversei, para a gente fazer o real para pagar. Tudo passo a passo, demora no mínimo 1h30. Não, desculpa, aí tudo bem. É porque eu estava imaginando que você ia fazer teoricamente. Que não. Essas pessoas, todas elas que já fizeram, já estão usando o ICP. Tem muita gente que está usando o ICP já. Então nós vamos marcar a próxima. Tem calendário aí? Nós vamos ver o dia que pode. Quem tem calendário aí? Na próxima terça. Na próxima... Mas teria que atrair pelo menos encher de mas na próxima terça, hoje é 6, vai dar 13. Pode ser 13? Para mim não tem problema dia não. 7 acabou, já estamos para mim não tem problema já vai ser atrasado. Né? Daí eu vou trazer uma empresa, está autorizada a fazer normal, ela está em atraso, ela falou que pode fazer. Contamos com você então. Pois é, isso é importantíssimo. Pode vir aí, nós vamos conversar, nós começamos mais cedo um pouquinho, às vezes tem 2, 3 pautas, nós passamos o pente rápido, e aí... Né?
depreciação. É o que já? Não, faz de conta que não é não. Bem, depreciação. Então, eu estava conversando com o Fábio, levantamos um probleminha, certo? Pergunto, quanto tempo eu faço que estamos na profissão e nunca decidi assim. Vamos ver assim. É obrigado a depreciar? Fiscalmente não, gerencialmente sim. Então, a resposta que você me deu, fiscalmente não, gerencialmente. Não, fiscalmente não. Agora, eu pergunto, gerencialmente, vamos pensar assim, depois que saiu a lei que a distribuição do lucro não é tributada? Não. Aí é o seguinte, eu tenho um lucro lá de 10 mil. Se eu colocar, eu tenho um bem de 100 mil. Se eu colocar depreciação, eu acabo com o meu lucro? Dependendo, vai reduzir 10%, 20%, dependendo. Não, 10%, acaba com o meu lucro. Qual que você prefere? Não depreciar ou depreciar e não tiver o lucro? Esse questionamento eu gostaria que você me ajudasse. Tem todos os quesitos que o Fábio colocou para mim, me pescou muito bem, certo? Então, para a gente colocar isso no nosso Enercom, que vai ser no dia 17, 18, né? 18, 19 de novembro, para a gente discutir esse assunto, para que fique decidido nacionalmente, que não sou obrigado a depreciar. A lei falou que poderá depreciar. Se eu depreciar 1%, eu posso estar depreciando, certo? E assim por diante. Então, esse questionamento para a gente levantar se a gente é obrigado ou não depreciar. Porque, dependendo do regime que você está enquadrado, seria obrigatório, né? No lucro real, por exemplo, você... se você não quiser aproveitar a despesa, não deprecia. Exatamente o lucro real. Não, peraí. Exatamente o lucro real. No lucro real. Eu estou falando, eu prefiro tirar os 10 mil ou colocar como despesa, aproveitar 15% dessa despesa, certo? Ou distribuir o lucro, não posso distribuir se eu pegar os 10 mil e eu não tenho lucro para distribuir. O que é o que tem que fazer? É prolabore, não é? Não é? Você não tem lucro do exercício? Geraldo, mas na minha... para encontrar a base de cálculo para imposto de renda e contribuição social, se eu não depreciar, vai ser mais alto. Não dá, não. Vai. Na realidade, é o seguinte, você está postergando. Vou parar. Parou lá. Eu cheguei no fim, antes da contribuição social, eu tenho um lucro de 100 mil. Isso. Não, de 10 mil, lucro, 10 mil. Certo? 10 mil. E eu tenho um bem lá de 100 mil, que eu não depreciei. Se eu depreciar os 100 mil, não dá 10? Qual é o meu lucro? 0. Concorda? Concordo. Tudo bem. Qual imposto que eu vou pagar? Nada. Se eu não colocar depreciação, eu vou pagar imposto 15% sobre quanto? 10 mil? 1.500. Entendeu? Aí eu coloco a depreciação, não vou pagar imposto, mas eu preciso de dinheiro. E agora? E a OS 941 agora que se manda fazer o ajuste da depreciação. Mas eu não quero depreciar, como ajustar o quê? Pois é. Porque se eu ajustar a depreciação, eu vou pagar imposto. Vai pagar imposto, porque para mim achar a base de cálculo... Pois é, esse é o questionamento que nós vamos fazer. Nós vamos procurar as leis para verificar os passos. Porque agora a OS 941 você é obrigado a fazer o ELALUR, que nem saiu ainda, que você vai ter que fazer o ajuste da depreciação. Porque no lucro real, na depreciação, quando você não faz, você leva prejuízo no ganho de capital na venda do bem. Porque você, quando vender, você é obrigado a fazer a depreciação. Você vai fazer uma depreciação que você não usou. Né? Você falou que quando eu vender o bem, eu sou obrigado, sou obrigado a colocar depreciação. Isso é o quê? Um parecer que tem. Eu pergunto se a lei está falando, você é obrigado a depreciar. Na venda Não, estou perguntando, a lei fala que eu sou obrigado? No dia a dia normal. Não
Aí é o questionamento. Inclusive no lucro presumido, você tem que, na venda do bem, você tem que depreciar para vender. Eu pergunto, onde está escrito na lei que eu vou trazer para você? Agora não dou conta. Tem uma resposta lá, coisa assim, mas eu quero ir a lei. Ó, você é obrigado a depreciar. Ó, eu queria isso. E te dá isso. Aí, se esse existir, aí nós vamos até questionar. Você falou, gerencialmente, sim, certo? Agora, fiscalmente não. Você falou que fiscalmente não tem. Então, como que tem a obrigação de fazer? Eu acho que fiscalmente que tem, por quê? Aí que eu quero dizer. Não, é porque, na realidade, aí quando eu falei fiscalmente, eu incluí todas as categorias de empresas, simples, lucro presumido e tudo. Sim. Agora, pelo lucro, Fábio, deixa o Fábio falar lá. Aqui eu consultei a Receita Federal na questão de solução de consulta. Certo. Lá fala o seguinte, solução de consulta 5/2 de abril de 2003, imposto sobre a renda de pessoa jurídica, ementa depreciação. Do ponto de vista fiscal, o regime da depreciação é uma faculdade da lei, cujo exercício, se verificado, deve ser feito com observância das condições legalmente definidas. Que é a posição da Receita. O Coronel está falando, não é obrigado. Do ponto de vista fiscal, é uma faculdade da lei. Do ponto de vista contábil, o CFC tem uma resolução a 1177 de 2009, onde ele fala que o contador é obrigado a fazer a depreciação, sob o risco de ser penalizado. Certo? E o decreto 3.000, lá no artigo 305 também, ele dá a faculdade. Poderá ser considerado como despesa, custo, o desgaste dos bens, lá no regulamento 3.000. Então, o outro lado também tem outro parecer também, que fala o seguinte, que se a empresa é do lucro presumido... número 6 lá, que fala da imobilização. Se a empresa é do lucro presumido e não fez a depreciação, mesmo não tendo feito a depreciação, na venda de um bem do imobilizado, ela tem que considerar a depreciação para apurar o ganho de capital. Então, fez ou não fez, se eu tenho um bem lá na contabilidade por 100 mil, eu não depreciei ele, mas na hora que eu vendê-lo, eu vou ter que considerar o desgaste da depreciação. Mas só no presumido? No presumido. Não, o lucro real já é praticamente obrigado. Se você não fizer essa depreciação, você vai o custo eu estou falando 15% sobre que eu apliquei essa regra e eu busquei na legislação. Pessoal, essa, acabou. Acabou não. Falou. Pra cima, deu. Pra cima. Pode falar que o pessoal escuta. Esse é o questionamento, gente. Ora, se a lei falou que eu sou facultado de depreciar, por que essas outras soluções de consulta, a solução de consulta foi baseada em quê? Tá falando. Baseada em quê, gente? A solução de consulta foi baseada em quê? Liga. Em lei nenhuma? Liga aqui. Então é o quê? Cadê o Geraldo? É o chutômetro. Liga aqui, aí. É chutômetro que eles estão fazendo? Mas a solução, me parece que as consultas, baseadas no artigo tal, da lei tal, você é obrigado. E mesmo que essa lei existisse, ela está ferindo o princípio de quê? Do direito de cada um de eu fazer ou não fazer? Ele falou gerencialmente. Como que eu vou gerenciar uma coisa que me dá prejuízo para mim? Eu estou provando para você que é prejuízo eu depreciar. Eu não quero depreciar. E a lei me facultou, eu não quero depreciar, eu quero ter o dinheiro. Mas você não quer ter uma empresa, um balanço real, onde você analisa sua perda? Peraí, meu filho. E quem falou que depreciação é perda? Nunca foi na vida perda, é uma administração que eu faço. Mas ela reduz o ativo. Não, se reduz o ativo para prejuízo. Para eu não poder tirar, é lucro para mim eu não depreciar. Faz as continhas. E outra coisa, antigamente, quando a lei falou o seguinte, eu vou fazer um fundo, esse fundo para me prevenir quando aquele bem acabar, eu tenho aquele fundo para usar. Mas eu não quero usar isso, eu prefiro pegar o dinheiro e tirar. E daí? Então, não estou falando que eu sou certo, pelo amor de Deus. Esse é o questionamento que as coisas mudaram, gente. Antigamente,
e eu colocava prejuízo, eu não pagava imposto, e quando eu distribuía o lucro, se eu fosse, eu pagava imposto, certo? Agora não, eu não tenho prejuízo, eu distribuo o lucro, não pago, mudou de figura as coisas, certo? Esse é o questionamento, gerencialmente é prejuízo depreciar, esse é o questionamento meu. Não, só para você ter uma análise correta do seu patrimônio. Porque ele foi depreciado, ele foi desvalorizado, dependendo do patrimônio. Porque tem patrimônio que valoriza. Olha só, aí acabou de falar tudo. Tem patrimônio que valoriza. Se eu quiser administrar ele para colocar o patrimônio, quem falou o seguinte, gente, quando eu deprecio, se eu deprecio, eu vou fazer o quê? Desvalorizar meu patrimônio, gente. Desvalorizo o meu patrimônio, fica menor, certo? E quando eu faço a análise de balanço, quanto maior o meu patrimônio, melhor, certo? Agora, quanto eu vender o bem, quando eu vendo, que é a problemática toda, certo? Essa é a análise que a gente faz de tudo. A questão também é que tem muitos órgãos, principalmente bancos. Os bancos, se você mostrar um balanço sem depreciação, é a primeira coisa que ele vai te cobrar. Tá bom. Justamente porque ele vai olhar a perda. Então eu falo para essa pessoa que está olhando isso aí, eu comprei 10 caminhões, certo? E daqui 5 anos esse caminhão não vale nem um cruzado. O patrimônio meu foi lá embaixo, certo? O que adiantou colocar esse valor? Aí o que acontece? Aí o que a lei falou? Eu vou abaixando o meu valor no meu passivo. O meu ativo. Eu não tenho nenhum caminhão, o meu caminhão é zero. Interessante, né? É assim? O meu caminhão é zero. Aí, mas você não tem nenhum patrimônio? Não. Isso foi depreciado. Olha que negócio é esse, gente? Uma vez o banco me mandou, não, você tem muito caminhão, você pega esse caminhão, coloca lá do duplicado a pagar, né? A receber. Você está ficando louco, rapaz. Quando você auditor do banco, quando vai avaliar uma empresa... Eu falei para ele, você está doido, rapaz? Quando vai falar de empresa que é de transportadora, quem é que produz riqueza na transportadora? Me fala ali. É o caminhão? Se eu não tem caminhão, vou transportar o quê? Que é isso, gente? Será que a duplicado que eu tenho lá vale mais do que produzir riqueza? Esse é o questionamento, certo? Para a gente levantar, para ficar nacionalmente o negócio direcionado. Fábio. Bem, uma contabilidade, ela tem que retratar os fatos reais da empresa. Se eu faço uma contabilidade que eu não faço depreciação, até na agenda aqui tem o exemplo dos princípios de contabilidade. Eu estou ferindo 2 princípios, que é o da continuidade e da oportunidade, né? Se eu estou dizendo que essa mesa aqui vale 10 mil e ela vale só 2, então eu não estou retratando um fato real. Inclusive, por isso que o Conselho Federal tem uma resolução que ele fala que o contador pode ser punido se não fizer a depreciação. Meu amigo, quem falou que depreciação é um modelo, certo? É facultado. Eu posso falar assim, esse caminhão, ele vai durar 10 anos, certo? Eu deprecio quanto? 10% ao ano? Agora, ele vai durar 20 anos. É uma faculdade da gente fazer isso. Então, olha bem, o cliente, esse caso específico, Everaldo, não deprecia, eu coloco só, o meu caminhão deprecia, porque eu cuido bem deles, certo? Ele deprecia só 2% ao ano. Não, senhor, você tem que colocar 10%, 20% ao ano. É lógico isso? A 11.638 já prevê esse detalhe. A 11.638 está prevendo essa depreciação. Você pode. Essa depreciação. Pode ser mais. Pode. Mas eu não quero depreciar mais, gente. Eu quero depreciar menos. Eu que pergunto, é facultado o depreciamento? Depreciação acelerada. No caso do Everaldo, ele está assim mesmo, inclusive desde o princípio, desde quando nós começamos a fazer essa depreciação lá naquela, quando surgiu a correção monetária e tudo mais, sempre foi assim. Você não é obrigado a colocar aquele percentual. Você vai colocar naquele tempo da correção monetária existia a correção para corrigir o patrimônio líquido e o ativo. Existia. E tinha a depreciação. Você depreciava. Então, aquele tempo era compensador, porque você aproveitava
Exatamente. Quando você tinha um patrimônio líquido maior do que o ativo, você tinha uma despesa. Você fazia a correção do patrimônio líquido, essas coisas tudo. Mas aí é o seguinte, agora a depreciação você deprecia de acordo com a depreciação real do bem. Quer dizer, a contabilidade bem feita é essa onde você deprecia o valor real e não aquele que você pode depreciar até 10%. Sim, mais do que aquilo você não pode, mas menos você pode. Vamos ver o Adair aí, ó. Passa para ele. Adair. É que quem for estudar, não esquecer das normas técnicas contábeis, regidas pelas pequenas e médias empresas com base na 1915. Desde 2010 ela está em vigência. E isso torna obrigatória a atualização de todos os valores conforme a norma. Ou seja, o bem deve ser depreciado conforme a sua vida útil. Em termos fiscais, continuam as mesmas normas. Para isso, exige os RTT da vida aí hoje para fazer os ajustes. Então, matou a pau. De acordo com sua vida útil, um caminhão é a vida dele há só 5 anos? Isso, você vai ajustar a contabilidade nessa forma e fazer a adequação nos termos fiscais, conforme os RTT. Pois é, mas aí justamente já são as normas internacionais e abrangem isso. Né? Agora, as só que a Receita Federal... Lembrete para os internautas, segunda parcela do ICMS, submissão tributária, agora dia 10, hein? É dia 12 ou dia 9? Dia 9? Dia 9. Dia 9 é sábado, né? A 10 que é sábado. Bem, pessoal, feriado amanhã está à disposição. Quem quiser trabalhar, está às ordens, viu?